O que aconteceria se eu lhe dissesse que aquele famoso caldo de ossos, que toda a gente parece recomendar, não é a solução mágica para recuperar a força que sente que está a perder com o passar dos anos? Já deu por si a lutar para abrir um frasco de compota que antes abria sem pensar? Ou a sentir que os sacos das compras parecem pesar o dobro do que pesavam antigamente? Essa sensação de fraqueza, esse medo de uma queda, essa perda de independência que se vai instalando sorrateiramente, tem um nome: sarcopenia. É a perda de massa e força muscular relacionada com a idade. É uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos em silêncio, achando que é apenas uma parte inevitável do envelhecimento. Mas e se não for? A verdade é que o segredo para combater isto não está num único alimento milagroso ou numa poção cara, mas sim numa combinação de alimentos simples, que provavelmente já tem na sua cozinha, e em hábitos que a ciência moderna comprova serem muito mais eficazes. Neste vídeo, vamos desvendar exatamente que alimentos e estratégias fáceis pode começar a usar hoje mesmo para reconstruir a sua força, recuperar a vitalidade e dizer adeus a essa sensação de fragilidade. E fique até ao fim, porque o último hábito que vou partilhar é tão simples e fundamental que vai ficar surpreendido por não lhe ter dado a devida importância toda a sua vida. Vamos então começar a desvendar o primeiro pilar desta fortaleza que vamos construir no seu corpo. Muitas vezes pensamos que para ganhar músculo, precisamos de comer grandes bifes ou pratos pesados, o que nem sempre apetece ou cai bem. Mas a primeira grande surpresa está no corredor dos laticínios do seu supermercado. Estou a falar do modesto queijo fresco ou de um bom requeijão. Sim, esses alimentos simples são potências nutricionais escondidas. Por quê? Porque são riquíssimos num tipo de proteína chamada caseína. Pense na caseína como uma proteína de libertação lenta. Enquanto outras proteínas são absorvidas rapidamente, a caseína vai libertando os seus blocos de construção, os aminoácidos, de forma gradual ao longo de várias horas. Isto é fantástico porque significa que os seus músculos estão a ser alimentados e reparados durante um período mais longo, especialmente se consumir estes alimentos ao fim do dia ou como um lanche antes de dormir. Imagine que os seus músculos são uma parede de tijolos que precisa de reparação constante. A caseína é como ter um pedreiro a trabalhar calmamente durante toda a noite, tijolo a tijolo, garantindo que a parede fica sólida. Para além disso, são alimentos leves, fáceis de digerir e incrivelmente versáteis. Um pouco de queijo fresco com uma pitada de canela e uns fios de mel, ou umas tostas integrais com requeijão e uma fatia de tomate, são lanches ou pequenos almoços que demoram segundos a preparar e que dão ao seu corpo exatamente aquilo de que ele precisa. É muito superior a começar o dia apenas com pão branco e manteiga, que lhe dá uma energia rápida, que depressa, desaparece e não contribui em nada para a sua estrutura muscular. Portanto, da próxima vez que pensar em proteína, não subestime o poder destes humildes laticínios. Agora vamos passar para outro grupo de alimentos que muitas vezes relegamos para as sopas ou para um acompanhamento secundário, as leguminosas. Falo do nosso querido grão de bico, do feijão, das lentilhas. Em Portugal e no Brasil, estes alimentos são a base da nossa cozinha tradicional e, felizmente, são uma das melhores coisas que podemos comer para construir músculo. O problema é que, à medida que envelhecemos, podemos começar a evitá-los por acharmos que são pesados ou difíceis de digerir. O segredo está na forma como os preparamos e integramos nas nossas refeições. Uma salada de grão de bico com bacalhau desfiado, salsa picada e um bom azeite é uma refeição completa, deliciosa e cheia de proteína.
Uma pasta de feijão frade para barrar no pão, como um paté, é um lanche excelente. Ou que tal umas lentilhas estufadas com legumes, um prato reconfortante e nutritivo? As leguminosas são ricas em proteína vegetal e fibra, o que ajuda a manter a saúde intestinal e a sentirmos-nos saciados. E aqui está uma dica de ouro da sabedoria das nossas avós. A combinação de arroz com feijão não é por acaso. Juntos, eles formam uma proteína completa, fornecendo todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa, tal como a carne ou o peixe. Por isso, em vez de ver as leguminosas como um mero acompanhamento, comece a pensar nelas como a estrela do prato, pelo menos algumas vezes por semana. O seu corpo e a sua carteira agradecem. Mas não basta apenas comer os alimentos certos. A forma como os distribuímos ao longo do dia é talvez ainda mais importante. E este é o terceiro grande segredo. Muitos de nós cometemos o erro de consumir a maior parte da nossa proteína numa única refeição, geralmente ao almoço ou ao jantar, e fazer as outras refeições muito à base de hidratos de carbono. Pense nisto. O seu corpo só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez. O excesso não é armazenado para mais tarde para construir músculo. É simplesmente convertido em energia ou gordura. É como tentar regar uma planta com um balde de água de uma só vez. A maior parte da água escorre por fora e não chega às raízes. O ideal é regar a planta aos poucos, ao longo do dia. O mesmo se aplica aos seus músculos. A ciência mostra que para maximizar a construção muscular, especialmente depois dos 60 anos, devemos distribuir a nossa ingestão de proteína de forma equilibrada por todas as refeições. Isto significa incluir uma fonte de proteína ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. Na prática, o que é que isto quer dizer? Quer dizer trocar o pão com compota da manhã por um ovo mexido ou por aquele queijo fresco de que falamos. Ao almoço, um filete de peixe ou uma dose de frango com legumes. E ao jantar, em vez de uma sopa simples de legumes, que tal uma sopa de lentilhas ou adicionar um ovo cozido picado? Estes pequenos ajustes fazem uma diferença monumental. É como passar de um grande banquete e 2 lanches pobres para 3 refeições equilibradas e nutritivas, que mantêm os seus músculos constantemente alimentados e prontos para se reconstruírem. Esta mudança de hábito, por si só, pode revolucionar a forma como o seu corpo responde ao processo de envelhecimento. Agora que já ajustamos o nosso relógio biológico para receber os materiais de construção de forma regular ao longo do dia, vamos falar de outros materiais de primeira qualidade que são particularmente benéficos. E aqui entramos no mundo maravilhoso dos peixes, especialmente os peixes gordos. Estou a falar das nossas sardinhas, da cavala, do salmão. Estes peixes são verdadeiros super-heróis para a nossa saúde muscular por 2 razões principais. Primeiro, tal como outras carnes e peixes, são uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade, facilmente absorvida pelo corpo. Mas o que os torna especiais é o seu elevado teor de ácidos gordos ômega 3. O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório natural. Com a idade, é comum termos um nível de inflamação crônica de baixo grau no corpo, o que pode acelerar a perda muscular e dificultar a sua recuperação. O ômega 3 ajuda a combater essa inflamação, criando um ambiente mais favorável para que os músculos cresçam e se reparem. Além disso, alguns estudos sugerem que o ômega 3 pode até mesmo aumentar a sensibilidade dos músculos à proteína, o que significa que o seu corpo se torna mais eficiente a usar a proteína que come para construir músculo. E não precisa de gastar uma fortuna em salmão fresco. As sardinhas em lata, um pilar da nossa cultura,
São uma das fontes mais ricas e acessíveis de ômega 3 e proteína. Uma lata de sardinhas com uma boa fatia de pão de mistura e uma salada simples é um almoço rápido, econômico e incrivelmente poderoso para a sua saúde muscular. É a prova de que cuidar de si não tem de ser complicado nem caro. A seguir, temos outro alimento que durante anos foi injustamente mal afamado, mas que a ciência moderna já absolveu: o ovo. O ovo é, possivelmente, o alimento mais perfeito e completo da natureza. É uma pequena cápsula de nutrição. Para além de fornecer cerca de 6 a 7 gramas de proteína da mais alta qualidade biológica, o que significa que o nosso corpo a aproveita quase na sua totalidade. O ovo é também rico em vitaminas essenciais como a vitamina D e a B12, e em leucina, um aminoácido que funciona como um verdadeiro interruptor para o processo de construção muscular. Durante muito tempo, as pessoas tinham medo dos ovos por causa do colesterol. Hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. O que é realmente importante é a sua versatilidade. Fartamo-nos facilmente de comer sempre a mesma coisa, mas com os ovos, isso é quase impossível. Pode comê-los cozidos, escalfados, mexidos, em omeletes com legumes. Adicionar um ovo cozido picado a uma sopa ou a uma salada é uma forma incrivelmente fácil de aumentar o valor proteico dessa refeição sem a tornar mais pesada. Ter sempre ovos cozidos no frigorífico é uma estratégia fantástica para ter um lanche saudável e rico em proteínas sempre à mão. Portanto, perca o medo e volte a abraçar o ovo como o aliado poderoso que ele é. Mas agora chegamos a um ponto crucial, talvez o mais importante de todos. Pode comer toda a proteína do mundo, seguir todas estas dicas à risca, mas se faltar este ingrediente, nada acontece. Estou a falar do estímulo, do exercício de resistência. Os seus músculos não crescem apenas porque lhes dá proteína. Eles crescem porque lhes dá uma razão para crescer. A proteína são os tijolos, mas o exercício é o sinal para os pedreiros começarem a obra. Quando falamos em exercício de resistência, a imagem que vem à cabeça é a de um ginásio cheio de pesos e máquinas complicadas. Esqueça isso. O exercício de resistência mais eficaz para si pode ser feito na segurança e conforto da sua casa, usando o objeto mais pesado que tem, o seu próprio corpo. O movimento mais importante que pode fazer é, simplesmente, sentar-se e levantar-se de uma cadeira. Sim, leu bem. Tente fazer isto 5 a 10 vezes seguidas, de forma controlada, e, se possível, sem usar as mãos para se apoiar. Este movimento fortalece as pernas, os glúteos e o core, os músculos essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para evitar quedas. Outro exercício fantástico. Encoste-se a uma parede e faça flexões contra a parede. É uma forma segura de fortalecer o peito, os ombros e os braços, sem qualquer risco de se magoar. E que tal usar as coisas do dia a dia? As garrafas de água ou os pacotes de leite podem servir como pequenos pesos para fortalecer os bíceps. Quando regressa das compras, em vez de arrastar os sacos, levante-os algumas vezes de forma consciente. O importante é criar uma resistência, um desafio para os músculos. Eles precisam de sentir que são necessários. É esse sinal que lhes diz: precisamos de ficar mais fortes. A combinação da proteína que come com este estímulo regular é a verdadeira fórmula mágica para reverter a sarcopenia e construir um corpo mais forte e resiliente, capaz de lhe dar a liberdade e a independência que tanto valoriza. Então, consegue ver como todas estas peças se encaixam na perfeição? Não se trata de uma dieta restritiva ou de um plano de exercícios esgotante. Trata-se de fazer pequenas e inteligentes escolhas diárias que, somadas,
criam uma mudança profunda e duradoura. Não é sobre procurar soluções complicadas, mas sim sobre regressar ao básico e fazê-lo bem. É sobre entender que o seu corpo é uma estrutura incrível que responde positivamente quando lhe damos as ferramentas certas. E a última ferramenta, o último hábito que prometi partilhar, e que é talvez o mais esquecido de todos, é algo que tem na sua cozinha agora mesmo, que não custa quase nada e que é absolutamente vital. Estou a falar da água. Sim, a simples e humilde água. Pode parecer demasiado básico, mas a desidratação crônica, mesmo que ligeira, é um dos maiores inimigos da função muscular em qualquer idade, mas especialmente depois dos 60. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando não bebemos água suficiente, eles não conseguem contrair-se eficientemente. A recuperação torna-se mais lenta e o risco de cãibras e lesões aumenta. A água é o meio de transporte para todos os nutrientes que comemos, incluindo os preciosos aminoácidos da proteína. Sem água suficiente, esses nutrientes não chegam onde são precisos. Pense num carro. Pode ter o melhor combustível do mundo, mas se não tiver óleo no motor, ele não vai funcionar corretamente. A água é o óleo dos seus músculos e de todo o seu corpo. Muitas vezes, com a idade, o nosso sinal de sede diminui e podemos passar o dia inteiro sem beber água suficiente, sem sequer nos apercebermos. Por isso, é preciso criar o hábito. Tenha uma garrafa de água sempre consigo. Coloque um copo de água na sua mesa de cabeceira para beber assim que acorda. Beba um copo antes de cada refeição. Não espere ter sede para beber. Quando a sede aparece, o seu corpo já está a dar sinais de desidratação. Este hábito, por si só, vai melhorar a sua energia, a sua digestão e a capacidade dos seus músculos para se fortalecerem. Portanto, o que aprendemos hoje? Aprendemos que, em vez de nos focarmos em caldos milagrosos, podemos encontrar um poder imenso em alimentos simples como o queijo fresco e o requeijão. Aprendemos a olhar para um prato de feijão ou de grão de bico não como comida de pobre, mas como combustível de campeão. Compreendemos a importância de alimentar os nossos músculos ao longo do dia, e não apenas numa grande refeição. Vimos como as sardinhas e os ovos são aliados econômicos e poderosos. E mais importante que tudo, percebemos que toda esta boa nutrição precisa de um propósito, de um sinal, que vem do simples ato de desafiar os nossos músculos, seja a levantarmos-nos de uma cadeira ou a empurrar uma parede. E, por fim, a importância de manter tudo a funcionar suavemente com o lubrificante mais essencial da vida: a água. Lembre-se, o objetivo disto tudo não é tornar-se um atleta olímpico. O objetivo é poder pegar no seu neto ao colo sem sentir uma pontada nas costas. É conseguir abrir aquele frasco de doce teimoso sem ter de pedir ajuda. É ter a confiança para passear sozinho, sabendo que as suas pernas são fortes e o seu equilíbrio é seguro. É sobre viver com dignidade, independência e, acima de tudo, com alegria. Cada pequena mudança, cada refeição pensada, cada vez que se levanta da cadeira sem ajuda, é uma vitória. É um passo em direção a uma vida mais forte e mais plena. Agora, eu gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina? Ou qual destas dicas vai experimentar primeiro? Deixe um comentário aqui embaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprender convosco. A partilha de experiências enriquece-nos a todos. Se achou este vídeo útil e quer receber mais dicas práticas para viver uma vida cheia de saúde e vitalidade, depois dos 60, por favor, considere deixar um gosto. Esse pequeno clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem estar a precisar desta informação. E, claro,
Se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Nunca se esqueça disto. A idade é apenas um número no seu cartão de cidadão. A sua força, a sua vitalidade, essa é uma escolha que pode fazer todos os dias, em cada refeição, em cada movimento. Cuide de si. Viva a sua melhor vida em qualquer idade. Um grande abraço e até a próxima.